Bom, então, a gente tem essa relação, né, da energia fornecida para a bomba, né, que veio da primeira lei da termodinâmica, onde esse termo aqui são as perdas de carga na sucção e na descarga, né, a soma das perdas de carga, né, pela tubulação de sucção e descarga, né, ao longo de toda a tubulação. E o H é o head necessário, né, ou a carga da bomba, para vencer todas as perdas de carga, né, a soma das perdas de carga e a diferença de pressão, a altura do reservatório, né, mais ΔH, ΔP e ΔV, tá? Cinética, potencial e diferença de pressão. E aqui, né, a gente pode voltar lá na nossa analogia, né, na nossa expressão intuitiva para energia. Então, a energia que a bomba precisa é o que ela precisa na descarga, né? Então, é o que está aqui, é o que precisa na descarga, menos o que tem na sucção. Então, tudo que tiver de pressão na sucção ajuda, tudo que tiver de altura na sucção ajuda, e tudo que tiver de velocidade na sucção ajuda. Tudo que tiver de pressão na descarga atrapalha, né? É mais energia que a bomba precisa, quanto mais alto com relação a algum referencial, é mais energia que a bomba precisa, e quanto maior a velocidade na descarga, né? É mais energia que a bomba precisa. E a perda de carga na tubulação que atrapalha, né? Então é o que intuitivamente a gente tinha analisado lá no começo da aula, tá? E aí a gente tem diversas maneiras de analisar isso, né? A gente pode escrever, enfim, como toda forma de energia que tem na sucção, né? Ou, enfim, vamos ver aqui cada um deles aqui embaixo. A energia na descarga, né? O que está aqui, né? Mas a perda de carga total é a energia na sucção, mais a energia da bomba, né? Então, todas as formas de energia que a gente tem que fornecer aqui, né, na descarga e na sucção, é tudo que tem, na descarga e a perda de carga, é tudo que tem na sucção mais a energia que a bomba está fornecendo. Ou a gente tem que somar a energia da sucção, um termo de energia, que é a energia da bomba, né, que compensa a soma de energia necessária na descarga mais a perda de carga. Tá? E então essa equação relaciona a condição de qualquer ponto SD, né, a sucção e a descarga, de um caminho, um tubo single path, né, seria um tubo simples aqui, com uma entrada e uma saída, né, com perdas irreversíveis de atrito, né, que é o head aqui. E aí, se eu tirar a bomba, né, observa aqui que eu tirei a bomba, é essa expressão que vocês viram lá em MacFlu 1 para perda de carga em dutos, né, sem a bomba, tá? Então, essa aqui foi justamente o que vocês viram lá em MacFlu 1. E aí, voltando com a bomba, né, a gente pode escrever uma outra forma, né, seria juntar todos os termos de pressão, por exemplo, né, pressão na descarga menos a pressão na sucção, velocidade na descarga menos a sucção, as alturas, né, o H aqui, que eu posso chamar essa diferença de altura de H, né, mais a perda de carga. Né? Então, de forma geral, as variações, né, as mudanças de velocidade, pressão e elevação podem ser positivas ou negativas, mas a perda de carga ela é sempre positiva. Né? Então, o head loss aqui, né, ela vai ser sempre positiva. Então, a gente tem na sucção uma velocidade Vs com a perda de carga na sucção, e na descarga, né, uma perda de carga Vd com a perda de carga associada ali na descarga. Né? E as perdas de carga total, elas são as perdas de carga distribuídas e as perdas de carga localizadas. Esse M aqui é de minor, né, de menores, mas eu não gosto muito de usar essa nomenclatura menor, porque às vezes você tem tanta curva, tanta válvula no processo, né, ou você tem um atrito grande, que o menor acaba sendo da ordem de grandeza aqui, que a perda de carga distribuída e localizada acabam ficando da mesma ordem de grandeza. Então, eu prefiro usar a perda de carga localizada e distribuída. Bom, e aí, a perda de carga total, né, é a soma dessas duas, então, a localizada, a distribuída e a localizada. A distribuída são os efeitos de atrito no escoamento completamente desenvolvido num tubo de área constante, e as localizadas são entradas, né,
fluidez, mudanças de área. Então, o que essa figura está mostrando aqui é justamente isso, né? Você tem um reservatório, você tem a entrada aqui, né? O fluido tem que entrar no tubo em algum lugar, né? Então a gente tem aqui o comportamento do perfil de velocidade na entrada, que ele vai se desenvolvendo, né? À medida que ele vai entrando para dentro do tubo, por causa da camada limite que vai se formando e da condição de não deslizamento, né? Essa camada limite se forma por causa da condição de não deslizamento. O tubo adere ali na parede, considerando que a parede está parada, a velocidade aqui é zero na parede, né? Então as camadas vão cisalhando, ele entra com um perfil de velocidade uniforme, as camadas vão cisalhando, a camada limite vai invadindo, né, essa região viscosa aqui, a gente tem no centro uma região invícida, que não depende da viscosidade do fluido, e porque não tem atrito entre as camadas, né, a velocidade é uniforme. À medida que a condição de não deslizamento, por causa da condição de não deslizamento, né, à medida que o fluido vai entrando na tubulação, essa camada viscosa vai começando a invadir todo o escoamento até o momento, né, que o perfil de velocidade não varia mais. Ele adquire esse perfil parabólico, no caso do escoamento laminar, né? No caso do escoamento turbulento, ele é um pouquinho mais abaulado, né? O comportamento é um pouquinho mais assim, né? Mais achatadinho ali. Mas a questão é que existe uma região completamente desenvolvida que é para onde vale todas as expressões que a gente calcula para perda distribuída. Na hora que ele passa por uma curva, por uma válvula, uma coisa assim, esse perfil de velocidade muda. Então, aí, eventualmente, acontecem fenômenos de vórtices aqui, né? Então, a gente precisa, para cada momento que existe uma perturbação no escoamento, calcular a perda de carga localizada. E aí, eventualmente, depois ele volta a adquirir um perfil completamente desenvolvido e depois, fazendo uma curva, essa história se repete, né? Então, a gente quer calcular justamente as perdas de carga na região completamente desenvolvida e as perdas de carga localizadas associadas à válvula, curva e tudo mais, tá? Beleza? Então, de forma geral, né, e o que a gente quer numa tubulação é que esse comprimento aqui, x3 menos x2, e aqui embaixo x6 menos x5, seja muito maior do que os fenômenos que acontecem localizados, né? A entrada, as curvas, as tubulações. Quando isso não acontece, as perdas localizadas ficam da mesma ordem de grandeza das perdas distribuídas. E aí, isso lá da termodinâmica, né? Aplicando a primeira lei da termodinâmica junto com o balanço de força ali no fluido, né? Não vou demonstrar isso, mas se a gente pegar um elementozinho de fluido aqui, de volume dV, eita, ficou ruim isso aqui, né? Se a gente pegar um elementozinho de fluido ali dentro, tá? Com volume dV e aplicar um balanço de força, que tem um mg, tem a força devido a tem uma pressão vezes a área de um lado, a pressão vezes a área do outro. Então, aplicando um balanço de força e juntando isso com o teorema do transporte de Reynolds, a gente chega nessa expressão aqui para perda de carga. Isso está demonstrado lá nos livros de mecânica dos fluidos, né? Então, a perda de carga distribuída é o fator de atrito, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Isso daqui, se a gente expressar o head, né, a energia em metro, e aqui, quando a gente observa, né, a diferença entre os dois é o G, então o head aqui sai em metro quadrado por segundo ao quadrado, ou Newton metro por quilo, né, por massa, né, o joule por quilo, tá? Quando não divide por G. E aí são aquelas duas formas que eu mostrei para vocês já anteriormente, né? Quando a gente expressa a primeira lei da termodinâmica em joule por quilo, ou quando expressa a primeira lei da termodinâmica em metro, que seria joule por Newton. Tá? Então, a diferença entre os dois é justamente o G. Aqui não tem o G. Então, como você escolher escrever a primeira lei da termodinâmica, você tem que calcular a perda de carga para ficar coerente, né? Senão você vai somar coisas que não fazem sentido. Então, aqui, ó, observa que nessa maneira aqui, a gente tinha um Hzinho aqui, ó. Aqui, ó. Dessa maneira, a gente tinha um Hzinho, que não dividia por G. Então, é energia joule por quilo.
quando a gente dividiu por G, a gente tem um Hzão, que é energia em metro, né? Que é Joule por Newton, tá? Energia por peso. Então, vocês têm que sempre tomar cuidado. Isso não é difícil, é muito simples, é só dividir ou não por G, para a gente ter ou não a energia escrita em metro, mas é só uma questão de conveniência. Isso tem muita dúvida, muito erro por causa desse Gzinho aqui de baixo, né? Igual a questão de pressão absoluta e manométrica, né? Também é uma coisa muito simples, mas que normalmente os alunos se enrolam um pouco. Bom, então tomem cuidado com isso, né? Aqui é energia por massa, aqui é energia por peso. E aí aqui é a expressão para perda de atrito distribuída, né? Onde F é o fator de atrito que vem lá do diagrama de Moody, né? Para o escoamento laminar, o fator de atrito é 64 sobre Reynolds, independe da rugosidade, isso também é demonstrado lá, né? Quando a gente faz esse balanço de força aqui no tubo, junto com a primeira lei da termodinâmica. E esse fator de atrito, na verdade, né, para o escoamento turbulento, ele é uma função φ2 de Reynolds e de E sobre D, né, a rugosidade absoluta sobre o diâmetro. E é aí que vem o famoso diagrama de Moody, né? Então, isso daqui é uma compilação de vários. O Moody ele simplesmente compilou vários resultados experimentais para essa função adimensional F, né, que é o fator de atrito, para escoamento em tubos, né? Para diferentes reinos, diferentes fatores de atrito, e ele compilou isso tudo nesse diagrama. Então, o negócio é simples aqui, né? Você determina um Reynolds, sei lá, um Reynolds de 2, depois a rugosidade superficial, a gente tem que saber qual é o material do tubo, então, sei lá, se for uma rugosidade superficial de 0,01, você vai lá, sobe o 2 até o 0,01 que está aqui, e a gente tira o F. Né? Tira o F ali e joga na expressão para perda de carga, né? A gente tem que ter a geometria do tubo, a velocidade, o valor da aceleração local, e a gente sabe quanto de energia ao longo daquele trecho de tubo, né? Então, quanto de energia, então, para um tubo de diâmetro D, de comprimento L, uma certa rugosidade superficial aqui na parede, estou exagerando, né? Então, se eu der um zoom na parede, eu vejo que ele tem uma certa rugosidade superficial ali. Então, qual a velocidade, né? Então, a gente sabe qual a transformação indesejada de energia por atrito em calor, né? Lembra que esse termo aqui era o 2 menos o 1 menos o Q. Então, isso daqui é o calor que está sendo perdido aqui na forma de atrito, né? É a transferência de energia aqui em calor, né? De atrito em calor indesejada, que acontece para qualquer fluido real. Isso é uma forma conveniente, né? Na verdade, isso é uma apresentação, é uma simplificação que a gente só conseguiria saber isso de forma exata se a gente resolvesse um escoamento por CFD, toda aquela discussão que a gente fez do teorema do transporte de Reynolds versus simulações em CFD, vale aqui também. Mas não seria muito prático, né, numa tubulação de quilômetros e quilômetros, você ficar resolvendo CFD. Né? Então, o F é lido e o H é calculado, Hzinho ou Hzão, eventualmente. Né? Tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Né? O fator, as rugosidades para tubos de uso comum na engenharia. Né? Em pé e milímetro, então, aço, concreto, madeira, eventualmente, se tiver algum tubo de madeira, né? Sei lá, antigo, não sei. Ferro, né? Ferro galvanizado, tá? Ferro asfaltado, ferro forjado. Então, todos os materiais e suas rugosidades em pé e milímetro. Tá? O que eu escrevi ali em cima? Sim. Se for tubo antigo, aí a recomendação é multiplicar isso por 5 a 10, porque eventualmente pode começar a ter incrustação, né? Que são as incrustações que vão se formando ali na parede do tubo, à medida que o tubo vai ficando antigo. Aqui, ó, essa rugosidade aqui, isso daqui é do livro do Fox. Isso aqui eu tirei lá do livro do Fox. Isso daqui eu tirei do livro do White, de McFu, né? Então, isso daqui, o que é interessante no livro do White, é que ele mostra as incertezas associadas à determinação desses parâmetros, né, da rugosidade.
Porque isso é uma coisa interessante em engenharia, né? A gente normalmente vê esses parâmetros como números absolutos, e eles não são, eles são determinados experimentalmente e são sujeitos a uma grande quantidade, desculpa, a erros, a incertezas enormes, né? Então, o que esse livro do White mostra aqui, que é uma coisa mais aproximada com a realidade, é que sempre você tem uma incerteza enorme na determinação desses números, e isso é culpa, né, da simplificação que a gente fez, isso que eu estava falando aqui anteriormente, né, da simplificação que a gente faz de calcular essas conversões de energia térmica de atrito em energia térmica por um parâmetrozinho simples, né? Na verdade, a gente tinha que, se a gente quisesse saber isso detalhadamente, a gente tinha que resolver numericamente o escoamento. Mas não tem jeito, né? Em detrimento da simplificação, a gente acaba ficando com uma incerteza enorme. Não tem muito como fugir disso. Tá? Então, para chapa metálica nova, uma incerteza grande, então observa aqui, ó, que se você pensar em rad aqui como metro, e que isso está somando com a energia, né, a perda de carga, você está somando diretamente com todos os outros termos aqui, ó, então tudo tem o mesmo peso. Né? A diferença de pressão tem o mesmo peso da perda de carga. A diferença de velocidade entre a sucção e a descarga tem o mesmo peso da diferença de altura. Então, se esse head, se essa, isso e o F é linear aqui, ó, o H é o F, L sobre D, né? Então se você dobrar o F, você dobra a perda de carga. Se você tem uma incerteza de 60% na determinação do F, que é o que essa expressão está mostrando aqui, ó, você pode calcular uma bomba com o dobro da potência que você realmente precisa, mas isso é fato que você não tem que fazer, é um fato da vida. Se você quiser calcular de forma extremamente precisa e exata, não tem jeito, você tem que ir para o computador, resolver um problema de CFD para saber direitinho como que as perdas de carga se comportam, você tem que ir para o laboratório e medir a rugosidade do seu tubo, você tem que fazer a coisa, vamos dizer assim, trabalhosa numericamente para se livrar de todos esses fatores que afetam a precisão da sua solução, tá? Bom, então tá aí, essa é a discussão que eu queria fazer aqui. Aí, bom, eu não vou passar por isso, que isso é muito mais de mecânica dos fluidos. Bom, vamos fazer um comentário rápido aqui, né? Então, são os tipos de problema que podem ser encontrados no escoamento por tubos, né? Então, se você dá o diâmetro, comprimento e a velocidade, ou vazão, massa específica nas propriedades do fluido, e a gente quer saber a perda de carga. Então, é um problema de perda de carga. Se for dado diâmetro, comprimento do tubo, perda de carga, massa específica e viscosidade, né, as propriedades do fluido, a gente quer saber a velocidade ou vazão. Então, é um problema de determinar vazão. Se for dada vazão, comprimento, perda de carga e as propriedades do fluido, e a gente quer saber o diâmetro do tubo, é um problema de projeto, né, de dimensionamento. E a última coisa, né, é dado a vazão, o diâmetro, né, a geometria do tubo aqui, né, a perda de carga e as propriedades do fluido, a gente quer saber o comprimento da tubulação. E aí é o seguinte, ó, esses dois problemas aqui, esses dois tipos de problema, aqui o 1 e o 4, eles são muito bem resolvidos pelo diagrama de Moody, porque é direto, você tem tudo aqui, você já consegue calcular tudo que precisa para entrar no diagrama de Moody. Mas o 2 e o 3, por exemplo, se a gente não tem a velocidade, como é que a gente calcula o Reynolds, né? Se não tem o diâmetro, como é que a gente calcula o Reynolds? Então é um problema interativo. A gente tem que ficar chutando o valor, entrar no diagrama e fazer um procedimento interativo, porque o diâmetro e a velocidade estão na abscissa da carta. Né? Então é um probleminha um pouquinho mais chato, mas é fácil de resolver também. Né? Tá? Bom, então aqui um exemplozinho bem simples, né? Só para aquecer os motores. A gente tem água a 74 graus Fahrenheit, sendo transportado por 1.500 pés de uma tubulação de 1,5 polegadas de diâmetro com ferro forjado. Esse groove iron aí é ferro forjado. Então é horizontal, né? Não tem nenhuma diferença de cota ali, né? Então o Z1 e o Z2 são iguais, é isso que ele está falando, né? Aqui tem o 2, aqui tem o 1. Então ele está na horizontal. Quer saber a perda de carga, né? A queda de pressão.
Então, é a queda de pressão que é associada à perda de carga em 1.500 metros dessa tubulação. E aqui eu estou dando, né, a viscosidade dinâmica, desculpa, a viscosidade cinemática, a viscosidade dinâmica pela massa específica, 10 a menos 5 pé quadrado por segundo. Bom, então a gente precisa determinar a perda de carga distribuída, né, que é pela expressão que relaciona a perda de carga com o fator de atrito. E dela a gente obtém a queda de pressão pela equação da energia, né? Tá? Esse cara aqui a gente joga na equação da energia. Então é bem tranquilo, né? Bem direto. Então a gente precisa do fator de atrito, do Reynolds e do E sobre D. E para isso a gente precisa da velocidade. Então vazão sobre a área, ele já está dando a vazão ali, 0,1 pé cúbico por segundo. Então 0,1, aí ela tem 1,5 polegada, então, desculpa, sim, 1,5 polegada, então 0,75, né? Sobre 144. 0,7. Ah, sim, aqui é o raio, né? Então aqui é o raio, ali é o diâmetro, aqui seria o raio, 0,75. E esse 144 é que um pé tem 12 polegadas. Então aí a gente está fazendo essa conversão e levando ao quadrado, né? Por isso que saiu 144 ali. Então estou convertendo pé quadrado, desculpa, int quadrado, né, polegada quadrada, para pé quadrado, aqui fazendo dividindo por 144, e aqui é o raio. Bom, 8,15 pés por segundo. Aí jogo aqui no Reynolds, né, a velocidade, o diâmetro 1,5 polegada para pé, é o que eu estou fazendo aqui, né? Tá? Então estou passando de polegada para pé, sobre 10 a menos 5. Então a gente fica com Reynolds aqui de 1,02, aproximadamente 1, né, vezes 10 a quinta. E como é que a gente calcula a rugosidade, né? Que é a rugosidade absoluta que ele deu ali, desculpa, que ele falou o material, ferro forjado, então a gente vai lá na tabela, ferro forjado, 0,00015 pés. E aí passa o diâmetro para pé, fica 0, aí a rugosidade relativa, né? Fica 0,0012. Aí a gente entra com esses dois caras aqui no MUD. Vai lá, ó, aqui, ó, lembra que o Reynolds era 10 a quinta, vai lá na rugosidade de 0,001, né, aproximadamente, 0,001. Então a gente passa aqui uma horizontal até encontrar o fator de atrito que deu 0,002, 1, 2, 3, 4, 5, então 0,022 mais ou menos, né? Então tá ali, ó, 0,023 que ele tinha colocado lá no gabarito. Mas tudo bem, são essas incertezas de olha aqui, olha dali, puxa a linha aqui, tá? Ele achou 3, mas beleza. Tanto faz, 2 ou 3, a menos dessas incertezas do olho de olhar ali. Então 0,023, aí o L, né? Comprimento em polegada, 1.500 sobre 1,5. Então 1.500 pés. Ah, sim, é porque aqui o diâmetro estava passando, 1,5, tá? Aí eu multipliquei por 12, porque é 1,5 sobre 12, né? Aí eu multipliquei por 12 ali em cima. Tá? Aqui é o diâmetro em polegada, que eu passei para pé. E aí eu deveria dividir por 12, eu multipliquei por 12 lá em cima. Velocidade ao quadrado sobre 2g, aqui 32,2 é a aceleração local da gravidade em pé quadrado por segundo. Tá? E aí a gente fica fazendo essa conta com 280 pés ou 85,34 metros. Né? Tá? E aí a gente tem que aplicar isso na equação da energia, né? Então, o tubo horizontal, esse cara vai embora, de mesma área, esse cara vai embora, então o ΔP ali, né? É igual a perda de carga. Observa, né, o cuidado que a gente tem que ter, isso que eu estava falando, né? Como a minha perda de carga aqui, ó, isso aí é a gosto de vocês, é isso que eu estava comentando. Ó. A gente colocou o G aqui embaixo e colocou o G aqui embaixo da equação da energia. Se não tivesse esse G aqui, a gente não usaria o G ali também, tanto faz, tá? Então tem que ser coerente, né? Vocês têm que ser coerentes na hora das coisas. Vocês podem fazer o que quiserem, usar ou não, mas tem que ser coerente. Então P1 sobre P2 sobre ρg, P1 sobre ρg igual a P2 sobre ρg mais a perda de carga. Tá? Então, para um tubo horizontal de diâmetro constante, né, o ΔP, aí multiplica ali pelo ρg, né, passa para lá multiplicando.
aí 1,93 pé por segundo ao quadrado, né? Que na verdade isso daqui é a massa específica da água, e aqui é o G, é o 32,2. Opa, tá errado aqui, né? Eu errei aqui as unidades, ó. Esse cara aqui é aqui e esse é aqui, porque essa é a massa específica da água, libra-massa por pé cúbico, e aqui a aceleração local da gravidade, pé por segundo ao quadrado. Eu vou arrumar isso daqui. Vezes a perda de carga, 280 pés. Tá? Então, substituindo os valores ali, né? 1.750 libra força por pé quadrado. Isso daqui deu 17.500 libra força por pé quadrado, que é 120 PSI, que é 837 kPa. Né? São as conversões aí. Então, esse é o ΔP, que se dá só por causa da perda de carga. Né? É uma queda de pressão, e aí essa é uma coisa interessante, né? Uma diferença fundamental entre Bernoulli e a equação da energia, que você poderia pensar nisso daqui, né? Se você aplicasse Bernoulli entre o ponto 1 e 2 de um tubo horizontal de área constante, né? A1 igual a 2. Então, pela continuidade, V1 igual a V2. Z1 igual a Z2. Então, ΔP seria zero por Bernoulli, né? Porque Bernoulli, se vocês lembrarem lá, é uma derivação que não considera nenhuma perda de energia. Ele não leva em conta na hora de fazer a demonstração lá, que na verdade se parece muito com a equação de energia, mas não é, né? Bernoulli, na verdade, seria esse cara sem a perda de carga, né? Mas vocês nunca podem dizer que isso daqui é Bernoulli, tá? Isso daqui é um erro, assim, grave, conceitual. Vocês nunca podem chamar essa expressão aqui, ó, de Bernoulli, porque isso daqui é a primeira lei da termodinâmica, é a conservação de energia para um volume de controle envolvendo o fornecimento de trabalho, né, ou envolvendo interação de trabalho e calor em um processo de escoamento de massa. Se a gente tirar esse cara aqui, de fato, você fica com Bernoulli. Então, esse cara aqui não é Bernoulli, tá? Com a perda de carga, tá? Não é Bernoulli somado perda de carga, não é isso. A derivação dos dois é incrivelmente semelhante, por causa justamente dos termos de energia envolvido ali. Mas Bernoulli é isso daqui. E esse cara aqui é a equação da energia, tá? Bom, então quando a gente aplica Bernoulli nessa mesma hipótese, a gente tem que o ΔP é zero, porque a gente despreza em Bernoulli qualquer conversão de energia entre 1 e 2. Mas ele existe. Então o atrito é justamente o atrito quando o fluido escoa ali que faz com que o ΔP seja esse 120 PSI aqui, ou 837 kPa. Tá? Beleza? E aí as perdas de carga localizada, né? A gente falou aqui das distribuídas, então o escoamento em tubulação, de forma geral, passa por curva. Tem muito jeito, né? As tubulações têm que fazer curva, tem que ter válvula, tem que ter contração, expansão. Na hora que ela entra e sai da caixa d'água, isso é considerado uma contração brusca, né? Ela está num reservatório de volume enorme e vai para um tubinho ali de reservatório pequeno. Então, isso é uma contração brusca. Da mesma forma, se você tem uma cisterna ali embaixo, jogando água para dentro da caixa d'água, aqui você tem uma expansão brusca. Então, não tem jeito, sempre vão existir perdas localizadas. E a energia ela é dissipada por variações violentas de velocidade. O que eu estou mostrando aqui para vocês são simulações em CFD, né? Do escoamento por uma válvula borboleta. Então o fluido vem todo bonitinho, organizadinho ali, né? Os vetores de velocidade eles vêm eventualmente organizados, né? E aí quando ele passa pela válvula borboleta, por mais que o escoamento seja laminar, esse elemento ali perturba muito o escoamento. Então não tem jeito. A pressão 1 aqui vai ser diferente da pressão 2 ali, por causa de toda essa bagunça, né, de cisalhamento que acontece ali invariavelmente ao passar por esses acidentes, né? E a mesma coisa acontece, uma outra simulação em CFD aqui, né, uma foto que eu peguei aí na internet, que o fluido vem todo também organizadinho ali, né, os vetores de velocidade eventualmente organizados, um pouquinho, eventualmente
localizados aqui embaixo, né? Mas tudo bem, bem menos perturbados do que quando ele sai aqui, né? Tá? Então toda curva, todo acidente, observa que aqui, né, a gente tem um comportamento de recirculação aqui, o fluido indo para baixo. Então todo acidente, né, toda curva não tem jeito, ela vai causar uma perda de carga localizada. E se a gente quiser saber de novo, né, aquela nossa discussão eterna, CFD versus teorema do transporte de Reynolds. Se vocês quiserem saber quanto de energia que perde por esses dispositivos, tem que vir aqui saber precisamente, né? Tem que vir aqui e resolver um problema de CFD, mas você não quer isso na prática, né? Você quer na prática saber a energia que tinha um e a energia que tem dois. E aí isso é muito conveniente na determinação de tubulações longas, processos industriais, tá? Bom, e aí essas perdas são chamadas de perdas menores, é aquilo que eu estava falando. Eu não gosto dessa nomenclatura, porque às vezes as perdas menores, em comparação com as perdas distribuídas, são da mesma ordem de grandeza. E aí elas são determinadas dessa forma aqui, né? Então a perda de carga menor ou localizada, ela é um fator, um coeficiente de perda K, que deve ser determinado experimentalmente para cada situação. Então observo que isso é um fator de engenharia, vamos dizer assim, né? Não vou nem dizer fator de acochambramento, porque não é, porque tem um certo empiricismo aqui, porque isso é medido experimentalmente em laboratório, isso não é determinado nas coxas, né, de qualquer forma. Isso é determinado empiricamente, mas é empiricamente para aquela situação, para aquela curva, para aquela válvula. Então, toda essa bagunça que acontece aqui, né, toda essa variação violenta, toda essa turbulência que acontece quando o fluido passa por essa curva, quando o fluido passa aqui por essa válvula, ela é simplificada por um parâmetro K. Isso não é também tão, vamos dizer assim, ruim assim, porque se vocês pensarem lá também na taxa de transferência de calor por convecção, a gente tem o nosso fator H, que, se a gente escrever aqui o Qzão, né? A gente tem o nosso fator H, que engloba também uma série de confusões, e aí aqui o T infinito menos a temperatura do fluido, né? Que engloba também uma coisa muito complexa que acontece na interface, né? A gente tem aqui um escoamento com uma certa temperatura T infinito, numa velocidade U infinita, atingindo uma placa numa temperatura T da placa aqui, né? Onde aqui seria a temperatura da placa. Aqui seria a temperatura da placa. E aí, o que acontece aqui é um perfil de velocidade, né, por causa da camada limite, que forma também um perfil de temperatura por causa dessa diferença de temperatura aqui, né? Lembra disso lá de convecção, né? De transferência de calor por convecção. A gente pode querer calcular as taxas de transferência de calor aqui aplicando um balanço de energia, né? Aplicando um balanço de energia aqui. O que chega ali por condução é o que sai por convecção. Então, a gente pode eventualmente querer determinar esse H aqui experimentalmente. O K dt dx é igual ao H vezes a área, e aí a temperatura infinito, né? Ou o ΔT ali, né? Um ΔT ali no fluido. Então, a gente pode querer fazer isso experimentalmente, numericamente, mas de forma geral, esse H é medido, para a gente se livrar de ficar resolvendo numericamente expressões para cada fluido, para cada material, para cada placa, para cada geometria. A gente define lá o número de Nusselt, né, que é o HL sobre K, e aí a gente tem o número de Nusselt adimensional tabelado lá, né, em todas aquelas correlações empíricas, onde a gente consegue determinar o H para um certo fluido de condutividade térmica específica. Então existem essas saídas de engenharia para evitar que a gente fique calculando quantidades muito complexas que a gente usa no dia a dia de forma cotidiana, vamos dizer assim. E aí esse fator de perda K, né, eu estou fazendo uma analogia aqui com convecção, mas esse fator de perda K é mais ou menos a mesma coisa. A gente está querendo juntar dentro de um parâmetro só um fator que engloba uma série de complicações experimentais e numéricas, né?
Tá? Então é isso que representa o fator K. E aí a gente tem todas aquelas gráficos que a gente vê, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma entrada arredondada, onde a gente tem em função, ou se for uma entrada arredondada, é essa curva aqui de baixo, né? Variando R sobre D para perda de carga. E se for um chanfro, né? Em função do θ ali, em função do L sobre D também, a gente tem a perda de carga, né? O K é determinado aqui em função da geometria. Então, se eu tenho um raio muito pequenininho, fácil diâmetro aqui, né? Aqui estaria o diâmetro. Então, eu venho aqui, sei lá, se o R sobre D fosse 0,1, eu venho aqui e olho o K, né? Aqui seria, sei lá, um K de 0,1, por exemplo. Aqui, se um tubo tivesse entrando, saindo para fora ali, tivesse, né, com essa quantidade ali para fora, ele não tivesse certinho ali com a entrada do reservatório, então, em função de qual L que ele invade ali, né, no reservatório, e o T aqui é a espessura. Tá? Então, para diversas geometrias, né, aqui a gente tem uma entrada brusca e uma expansão brusca, né? Então aqui, e aí ele mostra, esse é o livro do White, ele sempre dá umas coisinhas físicas assim, né, umas interpretações físicas. Então por que você tem essa perda de carga, né? Porque existe uma recirculação aqui, quando o fluido passa por essa contração brusca, que faz com que haja uma recirculação aqui nessa região, e aí na hora que ele está indo para a contração brusca, tem uma recirculação por aqui também, eventualmente na hora que ele passa para dentro do tubo. Então, na contração brusca, isso daqui, né, seria o caso limite, que você está num reservatório muito grande, né, esse limite aqui, D sobre D, né, onde Dzinho é o diâmetro menor e o Dzão é o diâmetro maior. Então, aqui seria o caso de você estar num reservatório enorme, entregando água de diâmetro pequeno, uma caixa d'água jogando água para dentro da sua casa, por exemplo. Então, a perda de carga ali, associada à entrada na tubulação, é de 0,4. Na saída, né, na expansão brusca, na hora que a tubulação entra na caixa d'água, a gente tem uma situação um pouco mais crítica, né? A perda de carga é 1. Então, esses fenômenos de recirculação aqui são mais críticos em termos de perda de carga na expansão do que na contração. Então, por isso que a perda de carga na expansão é maior. Aí, curva em tubo, né? Então, a gente tem uma curva de 180, uma curva de 90, uma curva de 45, em função ali do R sobre D, né? Do Rzão sobre D. Então, quanto menor o R, mais agressivo seria essa curva. E aqui, de novo, né, o livro do White mostra o que acontece em termos de escoamento, né? Por que você tem uma perda de carga? Porque o escoamento está indo aqui, eventualmente, né? De baixo para cima, da esquerda para a direita, e aí você tem, olhando de frente agora, essas recirculações aqui, um padrão de escoamento secundário, que atrapalha no escoamento, né? Você quer que ele vá para lá e, na verdade, ele está recirculando ali na direção contrária. Então, por isso que essa é uma justificativa experimental, vamos dizer assim, né? Conceitual, física, do motivo da gente ter essa perda de carga associada a curvas, por exemplo. Aí, válvulas e acessórios, né? Então, aqui um monte de tipo de válvula, né? Aí o diâmetro nominal em polegada, se ela é rosqueada ou flangeada, né? E entre parênteses em milímetro. Então, a válvula de 13 milímetros, né? Uma polegada, 25,4, na verdade, né? 2 polegadas, ele está aproximando ali, né? 4 polegadas, e em milímetro ali dentro. E as perdas de carga associadas a cada uma dessas válvulas. Então, aqui eu botei, né? Válvula globo B, seria essa válvula aqui. Então, ela tem uma perda de carga enorme, ó, de todas é a pior, né? Então tem que ter algum motivo muito sério para você usar uma válvula globo, mas tem outros critérios além da perda de carga. Talvez econômico, não sei, aquilo que a gente estava conversando já anteriormente, né? Em engenharia você tem que analisar diversos critérios para tomar sua decisão. Do ponto de vista de perda de carga, essa válvula é a pior. Tá? Tem a válvula de gaveta, retenção, basculante, não sei o quê. Aqui um zoom, né? Eu só dei um zoom nessas válvulas aqui para vocês verem mais ou menos como é que elas são por dentro. E aqui é um gráfico que mostra a perda de carga do coeficiente K para um cotovelo, e aqui ele mostra em função do Reynolds, né? É um dos livros aí de mecânica dos fluidos. Ele tem esse lance interessante, porque se vocês olharem aqui anteriormente, nenhum dessas tabelas mostra o Reynolds influenciando na perda de carga.
E aqui foi interessante, né? Porque se mostrou. Só uma questão. Vocês têm que tomar cuidado também, tá? Na vida real de vocês, usando essas tabelas aqui, é um pouco complicado. Todo livro texto diz que é para você consultar o fabricante, porque o fabricante vai medir a perda de carga da válvula dele, tá? Então, isso daqui é uma boa base, né, de cálculo para vocês começarem e dimensionarem um sistema de tubulação, mas é sempre importante tomar cuidado, tá? Certo? Bom, são 10 horas, aí amanhã a gente continua daqui de perda de carga localizada, tá? Alguma dúvida aí?